Continuando a nossa aula de análise nodal, nós vamos trabalhar o primeiro exercício. E esse exercício só contém fontes de corrente independentes, tá? Então, vamos lá. Coloquei esse exercício aqui. Deixa eu ver aqui. Ficou melhor agora, né? Dá para enxergar até as tensões nos nós, né? Observem que eu nomeei os nós, né? Tem o nó 1, nó 2 e nó 3. Poderia ser ABC, como vocês preferirem, tá? Fiz uma indicação de tensão nesses nós, né? Então, eu tenho tensão V1, tensão V2 e não fiz indicação de tensão no nó 3, porque essa é uma tensão que a gente já conhece, né? Que é a tensão de 0 volts. A gente assume, né, que ali tem 0 volts, que ali é a nossa referência. Se vocês observarem, o nó 3, ele é o nó que contém mais ramos conectados a ele, tá? É por isso que o nó de referência tá ali. Poderia ser no nó 2? Sim, pode ser em qualquer nó. Mas o que a gente faz é colocar naquele que tem mais ramos. Isso ajuda na análise, tá? Então, com a prática, vocês vão conseguir fazer essas observações. Mas assumam isso por enquanto, né? E comecem a observar enquanto vocês estiverem resolvendo exercícios dos problemas lá, né? Só para lembrar também o conceito de nó, né? O conceito de nó é um ponto de conexão entre dois ou mais terminais de componentes. Isso é bem importante e eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então, que o nó de referência, ele tá aqui em todo esse ponto, né? Tudo isso que eu sinalizei de amarelo é nó de referência. E aí, a gente começa a fazer a análise, né? Primeira coisa antes de começar, né? Faltou aqui uma análisezinha. Nós temos 3 nós, né? Então, o nosso N é igual a 3 e a gente vai, então, considerando N menos 1, né? Que esse 1 ali vem do nó de referência, eu vou precisar de 2 equações para determinar duas tensões, né? Então, 2 equações, 2 tensões. Que tensões são essas? V1 e V2, ok? Então, a gente começa a fazer a lei de Kirchhoff das correntes nos nós. Vou colocar a indicação aqui. Lei de Kirchhoff das correntes nó 1. Tá? Então, observem que tem 3 ramos conectados ao nó 1. Significa que vão ter que aparecer 3 correntes na nossa análise, né? Lembrando da convenção passiva de sinais, né? As correntes que saem são as correntes positivas para a gente. Nesse caso, então, já começamos com IA negativo, somamos I1 e I2, né? Deixa eu organizar aqui a equação. Então, menos IA, que IA está entrando nesse nó, 1, mais I1, mais I2 igual a 0. Tá aqui a nossa equação da lei de Kirchhoff das correntes no nó 1. A gente pode organizar essa equação, tá? Como é que a gente organiza esse tipo de equação? Apesar de que aqui aparece a corrente IA e IB, isso são valores conhecidos de circuito, né? Quais outros valores conhecidos de circuitos? R1, R2, R3, isso tudo estão escritas como variáveis, mas elas representam constantes no meu circuito, tá? Então, quando eu faço análise nodal, eu vou sempre tentar colocar o que é constante para o outro lado da igualdade, tá? E eu não vou mexer nas variáveis, principalmente nos sinais, tá? Porque se eu passar essas variáveis para o outro lado da igualdade, eu vou estar perdendo a referência do sentido de corrente. Então, observem que aqui não é só um sinal, né? Esse sinal representa um sentido de corrente na minha análise. Então, organizando essa equação, a gente fica com I1 mais I2 igual a IA. Ok? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no nó 2, tá? Então, eu vou colocar aqui LKC nó 2.
né? Tem 3 ramos também no nó 2, tem uma corrente 2 entrando, uma IB saindo e 3 saindo. Vou colocar isso na equação, então, menos I2 mais IB mais I3, partindo do mesmo princípio da organização de equação que a gente fez antes, eu vou ficar com menos I2 mais I3 igual a menos IB. Não tem problema ficar negativo, tá? É assim mesmo. Por que que é tão importante essa análise de sinal, né? Por que que é tão importante manter esses sinais? Porque, deixa eu mostrar para vocês aqui, apagar um negócio. Vocês estão vendo esse 2 aqui, essa corrente 2? Quando se trata do nó 1, essa corrente está saindo, mas quando se trata do nó 2, essa corrente está entrando. Isso é representado na equação através desse sinal aqui de 2, olha só. E isso para todas as correntes, né? Então, por isso que a gente não pode mexer no lado das variáveis, tá? A gente tem que manter a referência até o final. Preservar o sinal, né? Bom, se vocês avaliarem esse conjunto de equações agora comigo, né? A gente tem o seguinte problema. Eu tenho I1, I2 e I3, são 3 variáveis. Partindo do pressuposto, deixa eu limpar aqui, que a gente conhece A, porque é uma tensão da fonte, e a gente conhece B também, que é uma tensão de outra fonte, tá aqui, ó, né? Fonte de corrente, valor conhecido, fonte de corrente, valor conhecido. Bom, a gente sabe lá de análise de sistemas lineares, álgebra, né? A geometria analítica, na verdade, que eu não consigo resolver um sistema com 2 equações e 3 variáveis. O que a gente precisa é diminuir o número de variáveis. Como é que a gente faz isso? A gente tenta escrever todas essas correntes em função de 2 variáveis, que são as tensões nos nós, tá? Por isso que só tem 2 nós, 2 tensões nos nós, porque cada nó gera uma equação, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Utilizar a lei de Ohm para diminuir esse número de variáveis. Então, antes de fazer isso na equação, eu quero levantar cada uma das correntes com vocês, tá? Então, I1, que é a primeira corrente que eu quero determinar, né? Ela percorre esse ramo aqui, que tem o resistor R1. Essa corrente, ela é igual, né? A 1V1 menos 0 sobre R1. Opa. Isso aqui é a lei de Ohm, né? Então, V1 menos 0 é a tensão em cima desse resistor 1. E aí eu consigo determinar a corrente, ok? Então, eu vou fazer isso para todas as correntes que eu não conheço aqui. Eu não conheço I1, nem I2, nem I3. Então, eu vou fazer a mesma coisa para I2 agora. I2 é um pouquinho diferente, porque I2 está entre 2 nós. A tensão em cima do resistor 2 vai ser V1 menos V2. Tá? Então, vamos lá. Antes de eu escrever a equação, eu quero fazer uma observação importante, que a corrente, ela sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Então, se eu tenho uma indicação de sentido de corrente, eu tenho que preservar a tensão V1 como sendo maior que V2, mesmo que depois isso não seja verdade, mas eu tenho que preservar a convenção, tá? Então, eu venho aqui, V1 menos V2 sobre o resistor R2, tá ali, né? Ok? E I3 a mesma coisa, né? Então, I3 é V2 menos 0 sobre R3. Então, aqui, as 3 equações para correntes, escritas em função das tensões nos nós, né? A gente escreveu através da lei de Ohm. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir isso
aqui nas equações das leis de Kirchhoff que a gente obteve na análise nodal, né? Então, vamos lá. I1 eu posso cortar esse zero aqui, né? Já entendemos que é V1 menos zero aqui. Então, a gente já pode escrever direto V1 sobre R1. Então, vamos lá. V1 sobre R1. E depois o I2, né? Mais V1 menos V2 sobre R2. E isso era igual a IA, que é o nosso valor conhecido. Então, eu posso organizar um pouquinho aqui as equações, tá? Isolar os termos. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 menos V2 sobre R2, isso é igual a IA. Organizei aqui a equação, tá? Então, essa aqui é a nossa equação da análise nodal no nó 1, tá? É assim que a gente precisa deixar, é com essa cara que a gente precisa deixar a equação, tá? Então, eu vou subir um pouquinho as ferramentas agora. E a gente vai fazer a mesma coisa nessa equação aqui. Então, menos, vou copiar o I2 lá, né? V1 menos V2. Sobre R2. Mais I3, que é V2 sobre R3. E isso é menos IB. Ok? Organizando um pouquinho os termos aqui da segunda equação, a gente fica com V2 que multiplica 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Menos V1 sobre R2. E isso é igual a menos IB. Tá aqui o nosso sistema de equações para solucionar essa análise nodal. O que a gente tem que fazer agora é aplicar métodos para solução de sistemas. Por exemplo, eliminação gaussiana, regra de Cramer, fatoração, inversão de matriz, né? Só que antes de fazer isso, a gente precisa colocar na forma matricial. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou, então, colocar isso na forma matricial. Eu vou começar a colocar aqui. Depois eu apago o resto, tá? Então, vamos lá. Forma matricial, né? Eu vou fazer um vetor das condutâncias, uma matriz das condutâncias, multiplicados pelo vetor das tensões, V1 e V2, né? Então, o que vai aparecer nessa minha matriz? Nessa primeira linha, vão aparecer os termos que multiplicam V1 aqui, né? Multiplicação da matriz, ela acontece assim, né? E nesse ponto aqui, esse termo V2R2, tá? Então, vamos lá, vou copiar esse aqui primeiro, que é o que multiplica V1 na primeira equação. Então, fica aqui.
1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Primeiro termo. Depois eu vou colocar o segundo termo, que é esse aqui. Então, menos 1 sobre R2. Ok? Agora, na sequência, na próxima linha, eu vou trabalhar a outra equação. Vou colocar os coeficientes da outra equação. Então, aqui, menos 1 sobre R2, aqui, mais 1 sobre R3, tá? Agora eu vou apagar o resto aqui, para colocar a parte das correntes. Então, isso é igual a IA e menos IB, tá? Escrevi aquele sistema de equações na forma matricial. Daí, essa forma matricial, ela é bem interessante para quando a gente não tem a presença de fontes dependentes. Acontece uma coisa aqui nos termos da matriz de condutâncias aqui, né, do inverso da resistência. Se vocês observarem, eu tenho menos 1 sobre R2 e menos 1 sobre R2. Essa matriz, então, ela apresenta esses termos iguais, né? E eles são com sinal, aparecem com sinais invertidos, esses termos, né? Então, sempre que eu estiver fazendo análise no nó 1, né, essa primeira equação aqui no nó 1, aquele termo que multiplica a tensão do nó 2, ele vem negativo. A mesma coisa, então, acontece na outra equação. O termo, se eu estiver fazendo análise no nó 2, né, essa equação aqui era da análise no nó 2, o termo que aparece multiplicado por V1, tá aqui, né, multiplicação de matriz acontece assim, ele aparece também com sinal negativo e igualzinho o outro termo, 1 sobre R2. Por quê? Porque R2 é o resistor que fica entre o nó 1 e o nó 2, tá? E é por isso que ele aparece aqui com o sinal invertido, tá? O inverso desse resistor com o sinal invertido. Então, isso é uma característica que se repete em todas as análises nodais quando eu tenho quando eu não tenho a presença de fontes dependentes, tá? Outra coisa importante que vocês podem observar é esse termo aqui da análise no nó 1, que multiplica a tensão V1, sempre são todos os resistores que estão, dos ramos que estão conectados naquele nó. Então, se está conectado o R1 e o R2, eles vão aparecer ali, né? No caso do nó 2, está aparecendo aqui o R2 e o R3. Então, se vocês observarem ali no circuito, eu tenho o R2 e o R3 conectado aqui no nó 2, tá? Opa. Como é que eu faço para resolver isso aqui, né? Então, como eu falei para vocês, já sugeri alguns métodos de solução, mas só para vocês entenderem, aqui eu tenho uma matriz dos 1 sobre R, né? Eu vou chamar essa matriz de Z, multiplicada por um vetor V, e é igual a um vetor de correntes, I, tá? Isso é lei de Ohm. E para resolver isso aqui, a gente faz o seguinte, para encontrar as tensões de V, né, uma das opções é inversão da matriz vezes o vetor de correntes, tá? Essa é uma opção de solução.